Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Júlia Leite, sou uma estudante do IFES, faço licenciatura em Química e na matéria de Química Geral estamos gravando essa aula falando sobre o espectroscopia. Tá. Primeiro, o que é, né, espectroscopia? É um ramo da ciência, né, que estudamos que estuda a interação entre a matéria e a radiação eletromagnética. Ela envolve a análise de espectros e que são as distribuições de energia ou intensidade, né, da radiação em diferentes comprimentos de onda ou frequência. A radiação eletromagnética, muitas vezes, ela é uma energia, né, em que é propagada em coisas que estão ao nosso redor. Somos diariamente, o tempo inteiro, bombardeados por essas radiações, tanto dos nossos eletrodomésticos, né? E que elas estão sempre frequentes, né? São essas ondas que ficam no nosso dia a dia. Esse espectro eletromagnético tem aqui um exemplo, que é um resumo que tem vários detalhes. Ela tem a sua frequência, tem o comprimento de ondas, né? O tipo de radiação também que ela passa por a gente. Também tem as temperaturas e a sua escala. E no espectroscopia a gente tem uma divisão: espectro contínuo e o espectro discreto, ou descontínuo, né? Que é praticamente a mesma coisa. O espectro contínuo é um tipo de fontes, né, de radiação que emitem energia em uma ampla variedade de comprimentos de onda, sem lacunas ou linhas de absorção distantes. Então, ele é direto, ele tem a sua variação sem nenhuma interrupção. Já no discreto, ele vai ter uma absorção dessa energia e que pode passar a luz, né? Que pode passar. Então, por exemplo, ele é muito usado para identificar qual elemento que está presente naquele determinado coisa, né? Ou, por exemplo, o hélio, o gás hélio. Ele tem o seu comprimento de onda, mas, como vocês podem ver, ele só tem alguns que escapam, entendeu? Ou o oxigênio também, alguns deles. Então, para a gente saber, existem diversos testes. O mais conhecido é o teste de chamas, que o nosso querido Bunsen, lembra do bico de Bunsen? Então, esse cara aí, ele é um cientista e que ele percebeu que existia essa diferente, né? Essa diferença de comprimento que essa cor, né? Que ele propagava. E agora vamos falar um pouquinho sobre o modelo de Bohr. E para vocês que não se lembram o que o núcleo, ele fala que tem um núcleo e que nesse núcleo tem prótons e nêutrons e que ao redor desse núcleo tem os elétrons, tem as órbitas e que habitam nessas órbitas os elétrons, ok? E esse modelo, né, proporciona uma base teórica para explicar a relação entre os níveis de energia quânticos em um átomo e o espectro eletromagnético associado às transições eletrônicas. Mas como que é feito isso? Qual que é a explicação? De acordo com o modelo de Bohr, os elétrons de um átomo podem ocupar órbitas específicas ao redor do núcleo. Então, existem órbitas que estão muito próximas ao núcleo e que são os inferiores, né? E tem os superiores que são órbitas um pouco mais longe. Uhum. Então, cada órbita tem o seu nível de energia. E para ter essa diferença, assim, os elétrons eles conseguem saltar entre essas órbitas. Então, quando ganha, absorve energia, ele salta para os superiores. Já se ele, por acaso, perder o elétron, ele vai para a parte inferior. E nesse modelo, né, o modelo atômico de Bohr, essas transições de energias estão diretamente relacionadas ao espectro eletromagnético. Quando o elétron faz uma transição de um nível de energia superior ou inferior, ele emite um fóton. Esse fóton é um fóton de energia que corresponde à diferença de energia entre os dois níveis.
Então, tipo, esse fóton, ele vai emitir um comprimento de onda específico. E que pela equação, né, de Einstein, que o E é energia de fóton, H é a constante de Planck, ou de Einstein, C é a velocidade, né, da luz, né, e o lambda é o comprimento de onda. Essas frequências, né, tem palavras novas, frequência, energia, e vou falar um pouquinho sobre a definição. A definição dela a frequência é uma grandeza física que indica o número de ocorrências de um evento em um determinado intervalo de tempo, ok? Energia é um potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação, ok? E já a cor, né, que vamos ver bastante, é a impressão que a luz é repelida ou absorvida pelos corpos produzem nos olhos. Ainda menciona a cor, temos os espectros, né, que por sua vez é uma representação das amplitudes ou as intensidades dessa cor. E tá, ok, mas e essa relação, né, energia, frequência, cor, como é que ela é? Você lembra da equação que eu acabei de falar do Einstein? Então, essa equação indica que a energia de um fóton, lembra do fóton que fica saltando? É diretamente proporcional à frequência da radiação. Isso significa que fótons com frequências mais altas possuem mais energia, enquanto fótons com frequências mais baixas possuem menos energia. Oi, meu nome é Raislane e eu vou falar um pouco sobre dispersão. A dispersão da luz branca em várias cores foi demonstrada em experiência de Isaac Newton por meio de um prisma. E a dispersão é um fenômeno óptico em que a luz é separada em suas diferentes cores quando refratada através de um meio transparente. O exemplo está o arco-íris, do prisma e da lente fotográfica. A dispersão ocorre quando a velocidade da propagação da luz no interior de algum meio depende da frequência da onda eletromagnética. Apesar de sua interpretação cospular da luz, Newton foi capaz de explicar que a luz branca era, na verdade, composta por ondas com demais cores, e que essas cores eram relativas à frequência, ou seja, ao comprimento da luz, da onda ou da luz, né? E também a dispersão da luz branca, pelo fato da luz branca ser composta por diferentes frequências de luz e o índice de refração ser diferente para cada uma dessas frequências, o desvio angular da luz também será diferente a cada uma delas. Rede de difração. O índice de refração é proporcional à frequência da luz e inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Isso indica que a luz violeta, por exemplo, deve sofrer um desvio angular maior do que a luz vermelha, uma vez que passa a componente da luz. De grande utilidade para a medição de comprimentos de ondas e outras medidas ópticas. Definimos como rede de difração um conjunto que contém um número grande de fendas paralelas, todas elas com a mesma largura e igualmente espaçadas. Rede de difração apresenta uma figura muito característica com máximos e mínimos, igualmente espaçados e com uma fenda dupla, a sua figura é resultado da combinação dos efeitos da difração e interferência, pois cada fenda provoca o efeito de difração e ondas difratadas interferem entre si. Olá, meu nome é Angel e eu irei explicar o que são as ondas eletromagnéticas e os elementos de uma onda. Ondas eletromagnéticas. O que são? Uma onda eletromagnética é formada por campos elétricos e magnéticos oscilantes e perpendiculares entre si. A direção de propagação da onda eletromagnética, por sua vez, é perpendicular, ângulo de 90 graus, aos vetores de campo elétrico e magnético. Devido ao ângulo formado entre a perturbação e a direção de propagação, as ondas eletromagnéticas são caracterizadas como transversais. Alguns exemplos de ondas eletromagnéticas são infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e micro-ondas. Agora eu irei falar sobre os elementos de uma onda. As ondas eletromagnéticas apresentam como características comprimento de onda, velocidade de propagação, amplitude e frequência.
Amplitude diz respeito à sua intensidade, ou seja, a quantidade de energia que essas ondas são capazes de transferir. Frequência é a medida de oscilações completas que essas ondas realizam a cada segundo. Comprimento da onda é o espaço pelo qual a onda propaga-se até que se forme uma oscilação completa. É também a distância entre duas posições de máxima amplitude, cristais, e de mínima amplitude, vales. Agora, para montar o espectroscopia, ele precisa de certos materiais. Precisa de um CD, da caixa de creme dental, né? Se você tiver em casa, assim. Fita isolante, tesoura ou estilete. E o CD tem que ser virgem, não pode ser outro, porque senão não funciona o espectro. Isso. Aí o que você faz? Você pega, né, sua caixinha de creme dental, vai cortar na diagonal e assim, nessa parte de diagonal, você vai cortar um pedacinho do CD e vai colocar nele. Depois você vai passar a fita isolante e do outro lado você também vai passar, só que em vez de você colocar o CD, você vai colocar a fita... Botar uma fenda. vai deixar uma fendazinha, né, bonitinha nele, para ele assim conseguir passar a luz por dentro. Porque o que vai acontecer? Ele vai passar a luz e ele vai conseguir mostrar o seu espectro da luz naquele determinado local que você mostrou, né, aquela luz. E para deixar um pouquinho mais bonitinho, né, ou mais fácil, você pode pintar ele tanto por fora como por dentro, ok? E os espectros que a gente conseguiu pegar a gente passou no laboratório de cervejaria do IFES e lá tem uma luz LED. E esse foi o espectro, né? Que ele não mostrou todos bonitinho, ele ficou mais na parte branca. Já o espectro da luz fluorescente, né? Ele mostrou uma ampla. Um amplo raio de coloração do arco-íris, de todas as cores. E o espectro também da luz, ele mostrou bem forte, né? Cores bem vivas e também mostrou essa variação, assim, de vermelho, verde, um azul e tal. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos.